Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 28 de novembro, e nós estamos aqui para estudar mais um pouco da Palavra de Deus. E o título da lição de hoje é As Chamas do Inferno. É o mesmo título da lição da semana. E antes de nós estudarmos, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco, para que a gente possa entender aí o que a Palavra de Deus está dizendo para nós? Oremos. Senhor Deus e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por esse dom precioso e suplicamos também, Senhor, que o Senhor continue concedendo esse dom a nós, aos nossos queridos. Pai, o Senhor deseja tanto que a gente viva, que o Senhor enviou Jesus Cristo a este mundo para morrer no nosso lugar. E nós te louvamos por isso. Estamos estudando aqui uma lição que fala sobre as chamas do inferno. Por favor, nos ajude a entender esse tema. Envie o Teu Espírito Santo para esclarecer a nossa mente, Pai. Perdoa também os nossos pecados e que o Senhor reforce no nosso coração o desejo de que nós vivamos e vivamos eternamente. Senhor, tudo isso nós pedimos humildemente e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição começa trazendo o seguinte para nós. Em seu livreto para crianças, olha só, é um livreto para crianças, hein? The Sight of Hell, ou seja, a visão do inferno. Esse era um livreto para crianças, escrito pelo padre católico John Furniss, que viveu de 1809 a 1865. E nesse livreto ele ilustrou o tormento eterno por meio de uma grande bola de ferro sólido, maior que os céus e a terra. E aí, aqui, vem uma citação. Um pássaro vem uma vez a cada 100 milhões de anos e toca a grande bola de ferro com uma pena de sua asa. O autor argumenta que o tormento dos pecadores no inferno continua mesmo depois de a bola de ferro ser desgastada por esses toques ocasionais de penas. O triste é que muitos protestantes acreditam que isso acontece com os perdidos. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs. E aí a lição nos direciona então para lermos Malaquias capítulo 4, verso 1 e Judas, verso 7. Judas só tem um capítulo, né? Então, Judas, capítulo único, verso 7. E faz uma pergunta aqui. Como essas passagens nos ajudam a entender melhor a noção de fogo eterno ou a ideia de que os perdidos estarão no fogo eterno, como escrito ali em Mateus, capítulo 18, verso 8, ou num fogo que nunca se apaga, como nós mesmos lemos ontem aí, em Marcos capítulo 9, verso 43. Vamos ler aqui então Malaquias capítulo 4, verso 1. Vejam só. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Bom, aqui é uma linguagem muito clara, não é, meu querido irmão, minha querida irmã, de que não vai restar nada. O fogo vai consumir e não vai sobrar raiz, nem ramo, não vai sobrar nada. E até mesmo, se você continuar lendo no verso 3, vai dizer ali que os ímpios se farão cinzas debaixo dos nossos pés. Então, que nós possamos nos lembrar de que ninguém vai ficar queimando para sempre. Vamos ler agora. Lá no Novo Testamento, Judas é o penúltimo livro do Novo Testamento, só tem um capítulo, ele está logo antes aí do Apocalipse. Judas, verso 7, diz assim: Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, Sodoma e Gomorra foram punidas pelo fogo eterno, mas elas não estão queimando até hoje, querido irmão, querida irmã. O que isso nos diz, então? É que o fogo
ele é eterno, ele vem da parte de Deus, não é? E ele age, ele dura enquanto a cidade existe. Enquanto aquela cidade estava existindo, tinha alguma coisa ali para ser queimada, ela queimou, mas depois acabou. Vejam só aqui o que a lição vai trazer para nós. A palavra eterno, do hebraico olam, e que no grego foi traduzido para aion ou aionios. Então, olam no hebraico e no grego aion ou aionios. Carrega diferentes significados dependendo do contexto imediato. Por exemplo, quando associada a Deus, por exemplo, como Deus sendo eterno, não é? Uma característica de Deus, como falado ali em Deuteronômio capítulo 33, verso 27, a palavra expressa sua eternidade. Então, Deus é eterno, ele não teve início e nem fim de dias, não é? Ele existe para sempre e continuará existindo. Desde sempre ele existe e continuará existindo para sempre. E a lição continua dizendo, quando relacionada a seres humanos, por exemplo, Êxodo capítulo 21, verso 6, para sempre, a palavra é limitada pela expectativa de vida da pessoa. Vamos ver aqui, Êxodo capítulo 21, verso 6. Está escrito assim, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Aqui está se falando sobre os escravos ou sobre os servos, não é? E aqui então está dito que aquele servo, aquele escravo que tivesse a sua orelha furada, ele serviria a pessoa para sempre, serviria o seu senhor para sempre. Mas esse para sempre dura quanto tempo? Dura somente a vida daquele escravo, não é? Ele não serviria aquele senhor na eternidade. E aqui, então, essa palavra olam, o para sempre, dura a expectativa de vida da pessoa. Agora vejam só o que a lição diz. Ao qualificar o fogo como eterno, como por exemplo ali em Mateus capítulo 18, verso 8, Mateus capítulo 25, verso 41, isso implica que o fogo não se apagará até que haja consumido totalmente o que está sendo queimado. Isso significa que o fogo eterno será eterno no sentido de que consumirá os ímpios completa e irreversivelmente, não restando nem raiz nem ramo, como nós lemos ali em Malaquias capítulo 4, verso 1. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, assim como Sodoma e Gomorra foram consumidas e não estão queimando até hoje também, como nós lemos ali em Judas, verso 7, não é? E a lição diz aqui, a teoria da punição eterna tem sérias implicações. Se os ímpios forem punidos para sempre, o mal nunca será erradicado. Além disso, toda a vida humana deriva de Deus. Você pode ler isso em Deuteronômio 32, verso 39, Salmos capítulo 36, verso 9. E Deus, querido irmão, querida irmã, não tem prazer na morte do ímpio, diz aqui a lição. Você pode conferir isso em Ezequiel capítulo 33, verso 11. Vejam só o que está escrito em Ezequiel capítulo 33, verso 11. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Vejam, queridos irmãos e queridas irmãs, Deus apelando às pessoas, convertei-vos, convertei-vos, eu não tenho prazer na morte de ninguém, convertei-vos. E aí a lição continua dizendo aqui, por que ele continuaria a dar vida aos ímpios para sofrerem tormentos sem fim? Não seria mais razoável que ele acabasse com a existência deles?
Se os ímpios serão punidos segundo as suas obras, como está escrito ali em Apocalipse, capítulo 20, verso 12, por que uma vida curta deveria ser punida eternamente? Vocês conseguem ver o quão discrepante isso é, querido irmão, querida irmã? Ainda mais, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Será que ele teria prazer vendo o sofrimento eterno das pessoas? Claro que não. A lição vai continuar dizendo o seguinte para nós: todas as referências bíblicas a fogo eterno devem ser vistas como alusões ao lago de fogo pós-milênio. Então nós vamos estudar isso um pouco mais profundamente aí, né, na lição 13, quando nós falarmos sobre Apocalipse capítulo 20. Se você tiver a lição da Escola Sabatina, se você quiser aí conferir na sua lição 13, né? A semana 13 aí, nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. E aí, a lição vai terminar aqui dizendo o seguinte para nós: portanto, é antibíblico falar de um inferno já presente e em chamas. Vejam só, esse lago de fogo, como está falando aqui na lição, só vai acontecer 1000 anos depois da volta de Jesus, onde os ímpios serão consumidos e não vai restar nada, nem raiz nem ramo, não é? E a lição finaliza com uma reflexão. A verdade sobre o inferno revela o amor divino em contraste com a ideia do tormento? Vejam só, então, a verdade, né, que nós estudamos aqui hoje, que haverá fogo, haverá punição, mas isso não durará para sempre, revela o amor de Deus ao invés de um tormento eterno, como muitos acreditam? Eu acredito que sim, porque Deus, no seu amor, não quer que as pessoas fiquem sofrendo para sempre. Se Ele quisesse, querido irmão, querida irmã, que as pessoas sofressem para sempre, bastava Ele não resolver o problema do pecado e Ele não voltar aqui para nos buscar, porque a gente já tem sofrimento nesse mundo. Então, querido irmão, querida irmã, que nós possamos nos lembrar do amor de Deus, até mesmo por aqueles que o rejeitam, onde Ele não permitirá que essas pessoas fiquem sofrendo eternamente. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.